Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. É dia de Batman Absoluto, então vocês já sabem. Chegamos na edição 18, escrita por Scott Snyder e ilustrada por Eric Canete. Essa edição conclui a saga da Era Venenosa com uma reviravolta que ninguém estava esperando e envolvendo o Batman. E pessoal, só antes da gente começar aqui, bora dar o salve para os novos membros do canal, o Lucas Maximiano, o Joker Player 2018, Vaz Guilherme, João Paulo Melo e Doutor Coelho Off. Valeu, gente, muito obrigado. E fazer esse tipo de vídeo no dia que a HQ sai realmente dá muito trabalho. Já vai deixando aí aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Agora sim, dito isso, bora pro vídeo. Martha Wayne está no meio do deserto do Novo México. Ela liga para Bruce e deixa uma mensagem, dizendo que vai ter que ficar fora da cidade por alguns dias para cuidar de algumas coisas. Mas não importa o que aconteça, ele sempre vai ser o seu garoto. Então, um furgão aparece na sua frente. São os Garras da Corte das Corujas. Eles citam um código na qual a própria Martha conhece. Os membros da corte colocam uma venda e a puxam para dentro do veículo, que parte rumo ao desconhecido. E só lembrando que toda essa parte da Martha é um flashback, e agora a HQ volta para o presente com o Batman. O herói segue lutando contra os clones da Era Venenosa. O Alfred o alerta sobre o perigo de respirar os esporos nesse momento, algo que o Batman ignora completamente. O que ele quer saber mesmo é a fraqueza da Era. Ao mesmo tempo, o agente segue avisando no comunicador sobre os seus adversários. O Batman sabe se virar. Ele bate nos clones. O que ele quer mesmo saber é a fraqueza da Era Venenosa. Ele acha que pelo fato da Era ser parte planta, parte inseto, parte bactéria, alguma coisa ela vai ter vulnerabilidade. E o agente diz que está vendo isso, enquanto que o morcego continua a bater nas plantas. E nesse momento, a HQ volta a contar um pedaço da origem da Era Venenosa. Vemos um coração sendo mantido a temperaturas baixíssimas. Isso é tudo que sobrou da Era Venenosa após o incêndio. A sua mãe pergunta se ela está viva, e os médicos falam que não, mas ela está viva. Era Venenosa sente sua mãe, ela quer gritar, ela está mais viva do que nunca, e pode sentir as forças primárias do vermelho, do preto e do verde. Quando sua mãe está prestes a ir, a Era lamenta que as duas estão separadas por causa desse vidro, e também por causa dos homens. Foram os homens que deixaram ela assim. Ela só queria terminar sua pesquisa. Mas é isso que os homens fazem. Eles criam muralhas, erguem pequenos reinos em busca do lucro. Era diz que irá dar um jeito nisso. Ela pode sentir o preto ao redor de sua mãe. Naquela mesma tarde, ela iria morrer no banco, esperando pelo ônibus. E ninguém iria perceber por dias. De volta ao Batman, a vilã diz que ambos estão do mesmo lado. E o morcego novamente grita pelo Pennyworth. A Era quer transformar o Bruce numa planta evoluída, digamos assim. E comenta como que o herói pode ser muito mais do que é, desde que abrace esse lado. E isso desencadeia um outro flashback, mas agora do lado do Bruce. Em narração, o Bruce fala que não pode aceitar essa proposta da Era, não pode ceder à tentação de largar tudo, de deixar de ser o que ele é. E ao mesmo tempo que ele reflete isso, o quadrinho mostra o herói insistindo em encontrar seus amigos. O Elon, o Oz, o Ed. E descobrimos que Harvey está afastado do seu trabalho como advogado. O Bruce também recebeu aquela mensagem de voz de sua mãe. Mas assim que a mensagem começa, ele desliga. Lá dentro, ele sabe que está guardando a mensagem para quando realmente precisar dela. No presente, a Era promete tirar toda essa dor, todo esse sofrimento do herói. Ela diz isso enquanto golpeia fortemente o Batman, que cai no chão. Ele se levanta, gritando para ela sair de sua mente. O morcego se recupera e consegue se proteger de uma espécie de bomba de planta, e que explode longe dele. A vilã, que está cada vez mais desfigurada, comenta como o herói é teimoso feito uma barata. Só que isso não vai fazer diferença. De volta a Martha, ela finalmente chega no que parece ser uma base da Corte das Corujas.
Um dos garras quer saber por que ela entrou em contato, porque ela sabe que haveria consequências para isso. Um outro membro fala que ela não tinha o direito, especialmente depois que ela deixou de ser uma garra da Corte das Corujas. Então, Marta revela que não era apenas uma garra, ela era a garra, a melhor garra da Corte das Corujas. Caraca, mas eu não estava esperando por isso não. De volta ao presente, a luta continua, e Hera fala como Gotham é um ecossistema, um organismo vivo. Quando se apresenta algo novo, como o Batman, ela reage. Só que ao invés do morcego ir mais fundo nisso, ele se segurou. A Hera até avisa que a arma que pode matá-la está atrás dele. A verdade é que ela sabe que o Bruce está negando coisas que ele sente que precisa fazer pela cidade. Ele desejou reformar a cidade, exatamente como ela também. Mas agora o mesmo está com medo de colher as mudanças. E isso nos leva para um outro flashback. Enquanto Bruce trabalha no seu emprego, Alfred conversa com uma pessoa misteriosa, que é o seu chefe. Essa pessoa diz que o seu novo alvo não é mais Jack Green, e sim o Batman. Caso ele se recuse, as coisas não ficarão boas para o agente. Então, a Arlequina invade a base do Alfred, e ela diz que está ali para ajudar. Todos da gangue do Capuz Vermelho estão. E numa ambulância, vemos o jovem Dick Grayson muito cansado, e diz para ele mesmo que amanhã irá fazer algo a respeito dele. Bruce retorna do seu trabalho e tenta se manter bem, ignorando os pedidos para um happy hour num bar temático do Batman que tinha abrido recentemente. Enquanto ele volta para casa, a Hera tenta entrar na sua mente e comenta como não importa que ele tente caminhar de cabeça baixa. A mudança está acontecendo. Os ricos como Jack Green conseguem ver isso. São eles que odeiam essas mudanças. O pior deles está ali, o Jack Green. Esse é o líder, no topo do mundo, olhando para baixo e rindo de todos. Essa pessoa é capaz de todos os tipos de acordo para impedir uma mudança. E a Hera quer impedir isso. No passado, ela não imaginava que ele pudesse ser impedido. E por anos ela ficou presa em Arkham, até que viu o Batman caminhando. E foi ali que ela percebeu que tinha que mudar. Tinha que se aliar ao Batman, porque em breve o Grimm iria atrás dele. O Grimm vai atrás de todos que tentam mudança. Ela sente isso. Só que para os dois serem aliados, ela precisa que o Batman evolua e aceite as mudanças, aceite o que é preciso fazer. A Hera também está prestes a soltar um novo esporo, que é tão poderoso que fará com que o Bruce mude independentemente de sua vontade. A ideia é transformá-lo em algo lindo. E isso nos leva para mais um flashback do Bruce. Logo após o Bruce chutar aquela barraca de produtos do Batman, o Gordon aparece e o segura. Ele quer conversar sobre algo. E o Bruce diz que a última coisa que ele quer falar é sobre o relacionamento dele com sua mãe. Contudo, não é sobre isso. Ele quer falar sobre o Bruce. E então Gordon faz uma cara séria, o que deixa entender que ele sabe sobre o Batman. Os dois se sentam e Gordon conta que não foi muito difícil descobrir. O Bruce é grande e uma vez no passado o tirou de um ninho de morcegos. Quando ele coloca as coisas dentro dessa perspectiva, eu até acho que ele demorou para descobrir que o Bruce é o Batman. O herói quer saber se a sua mãe sabe. E o Gordon confirma que não. Ela não relacionou as coisas ainda. A conversa passa a ser sobre o Batman. E como talvez Bruce queira parar. No fundo, ele diz que não. Mas tudo se tornou tão grande que ele não sabe o que precisa fazer. O problema é que ele sente que, para vencer, precisa se tornar algo mais sombrio. Algo que ele não quer ser. Por isso, ele quer um conselho de Gordon. E o mesmo diz que não pode dar um conselho. Ele é apenas um cara que ama sua mãe. Mas pode dar o conselho que recebeu de alguém muito mais inteligente que ele, a sua filha. Só que nesse momento, a HQ interrompe o que o Gordon está falando para mostrar o que está acontecendo no presente. Vemos que o Batman está totalmente preso nos cipós da Hera. E surge Bárbara Gordon, disposta a ajudar o morcego. A policial quer tirar o Batman dali, antes que a SWAT chegue, mas o mesmo se recusa. O morcego sabe que precisa destruir os esporos antes de qualquer coisa. E a Hera escuta essa conversa e se diz decepcionada com Batman. Ela realmente queria ser aliada. No flashback da Marta, um garra aponta uma arma para a mãe de Bruce. Ela comenta como no passado, ser um membro da Corte das Corujas significava alguma coisa.
Eles lutavam nas sombras contra algo mais poderoso. Eles eram guerreiros lutando por um amanhã melhor. Por isso que o que talvez a corte precise não seja se esconder, e sim de algo novo. No presente, Hera corre em direção ao Batman para impedi-lo que use a arma ultrassônica. Mas ela não é tão rápida assim. O golpe é extremamente poderoso e faz a Hera gritar de dor. E ainda assim, ela resiste. E era exatamente isso que o Batman queria. E o Bruce vai comentar que assim como a Hera tentou entrar na sua mente para descobrir um pouco sobre ele, de certa forma ele também entrou na cabeça dela, e ele ficou sabendo um pouco sobre a Pamela Isley. E durante todo esse tempo, a Era Venenosa falava que o Batman tinha que evoluir, deixar esse lado humano dele para trás, se tornar algo maior para realmente fazer a mudança em Gotham. Mas tinha uma grande ironia nisso tudo, porque nem a Era Venenosa fez isso com ela mesma. É revelado que a Hera mantém o seu coração de humana intacto. Foi a única coisa que ela não se desfez. No passado, o Gordon fala que quando ele era prefeito, tinha sua própria agenda e convicções, mas a cidade queria mais dele. Então, certa noite, a sua filha, ainda adolescente, apareceu e disse algo que o marcou. De que uma árvore cresce mais alto se você se importar com a raiz. Ao mesmo tempo, a HQ intercala diversos painéis. O Batman diz que a Era Venenosa não quer perder sua parte humana. E no flashback, Martha diz que a Corte das Corujas é melhor do que isso. E a SWAT invadiu o prédio que o Batman está. O herói pede que ela destrua os esporos. E finalmente, ela aceita ao ser pressionada. Os esporos de fato são destruídos. E o Gordon fala que o Bruce tem boas raízes. Ele saberá o que tem que fazer. A Hera, no presente, comenta que o Batman, ao não querer evoluir e destruir os esporos, pode ter condenado toda a cidade. E Batman, seguindo o conselho de Gordon, continua com seu plano e simplesmente atira no coração da Hera usando sua arma. No passado, Martha fica chocada com o que vê na corte. E sem que a HQ revele exatamente o que aconteceu, um Garra atira. O que deixa entender, né, que esse Garra matou a Martha, mas não dá pra ter certeza disso ainda. A SWAT chega atrasada como sempre. A Hera, cercada pelos policiais, ainda está viva, mas sem mais o seu coração, e diz que irá matar o Batman por isso. A oficial Bárbara quer saber o que aconteceu, se o Batman realmente destruiu o coração dela, e que talvez seja melhor ele levar o capacete de volta. Então, o morcego diz que está evoluindo, e que talvez todos deveriam. Pelo jeito, o Batman entendeu errado toda a mensagem do conselho do Gordon. Ele ficou super, hiper, mega dark agora. O herói vai embora, e vemos que até a Bárbara ficou um pouco chocada com o que escutou. Mais tarde, um homem bate na porta do Oz. Ele reclama achando que é o Bruce, mas não é o Bruce. É apenas um cara da entrega. Já Ed segue no seu computador e olha a câmera de segurança e vê que o Bruce não está mais lá. Ele não está mais tentando conversar com ele. Quanto a Harvey Dent, não está mais no seu trabalho. Inclusive, estão apagando seu nome na porta. E por fim, temos Waylon. Ele retornou à sua forma humana e está procurando pelo seu amigo Bruce. E longe dali, no topo de um prédio, Batman observa a cidade. Novamente, ele abre a caixa de mensagens e escuta o recado de sua mãe. Só que dessa vez, ele não desliga. Ele simplesmente apaga a mensagem. E aqui termina essa edição. Realmente, essa saga foi para mostrar, né, a queda do Batman, a queda do morcego. O Batman se isolou completamente de seus amigos. Pô, ele deletou a mensagem de sua mãe e a gente nem sabe se ela tá viva agora. Ele pode super se arrepender disso depois. Outra coisa que eu queria comentar é que realmente tá com muita cara que o Dick Grayson é um Garra. É um palpite, não dá pra confirmar, mas eu tô com esse sentimento. Com certeza a Martha Wayne não morreu, é só uma pegadinha da história pra parecer que ela morreu, mas ela não vai morrer desse jeito não, gente. E na edição 19, a gente tem essa promessa que o Robin vai aparecer, ou algum tipo de Robin, ou os Robins. E realmente eu tô muito na dúvida, porque quando a gente vê a capa, o R tá bem no peito do Jack Green, o que faz parecer que talvez os Robins sejam do exército do Jack Green. Essa é uma teoria que a galera tem. Só que também tem essa outra teoria de que os Robins vão ser, na verdade, os membros da gangue do Capuz Vermelho. Até o R seria mais de Red Hood e não de Robin. A gente tem essas duas possibilidades no momento, são as duas principais teorias. Falando da HQ em si, achei que a HQ foi muito boa, desenvolveu bem o Bruce. A ameaça em si da Era Venenosa meio que foi só eles lutando, não teve assim tanta coisa acontecendo no presente,
mas as correlações da Era com o Bruce e esse arco de queda que o Scott Snyder deu pro Bruce, com ele se sentindo engolido pelo símbolo do morcego, ele não sabendo reagir a isso, isso daqui eu achei que ficou muito bem feito, sabe? Eu gostei da queda, sabe? Porque é uma coisa totalmente inesperada e a gente imagina que nas próximas edições os seus amigos vão tentar ajudar o Bruce. Foi bom, foi inesperado, acho que a HQ tá conseguindo manter a qualidade que se espera do Batman Absoluto. Enfim, galera, essa aqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe descer! E esse foi o vídeo do Batman Absoluto 18. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.